Senhor seja com aqueles irmãos nossos que aqui não estão, porque estão viajando, aproveitando os momentos que têm para descansar, Senhor. Seja conosco aqui e, por favor, Senhor, ilumine-nos para que entendamos um pouquinho da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Você já pensou na palavra amém? A palavra amém, o que é amém? Sim seja. Mas ela tem uma curiosidade, ela está do mesmo jeito que está no original do hebraico, amém. Ela está do mesmo modo como está lá na Torá, nos originais do hebraico. E quando o judeu ele fala amém, é uma coisa muito importante. Então, dizer amém não é uma coisa da igreja moderna. Dizer amém não é uma coisa dos nossos tempos. É uma coisa muito antiga. Então, quando o judeu ele fala amém, é que ele concorda com aquela informação que foi dita, aquela mensagem que foi passada, é que aquilo que ele ouviu para ele é muito importante. Então, se eu daqui da frente disser Deus seja louvado, você pode dizer? Amém. Podemos treinar de novo, mais uma vez? Se eu disser para vocês agora que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó seja louvado, você pode dizer? Amém. Amém. Muito bem, está melhorando. Eu pensei nisso porque a nossa igreja é meio tímida com o amém. Parece que a gente tem medo de falar amém. Sabe que na Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Não estou dizendo que vocês são covardes. Também diz que os medrosos também não herdarão. Os tímidos também não herdarão. Às vezes a gente é meio tímido porque acha que está fazendo uma coisa errada, né? Talvez não seja porque a gente é tímido por natureza, mas porque a gente acha que talvez ele já fica meio reprimido. E isso não necessariamente significa que nós somos pentecostais, porque dizemos amém. Não é verdade? Porque o pentecostalismo diz aquela barulheira toda e um monte de coisa, tudo desconexa. Mas nós não. Nós dizemos amém por algo importante. Se eu digo para você, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus dos 10 mandamentos, seja louvado, você diz? Amém. Amém. Então podemos treinar isso, né? Não tem nada a ver com o sermão, mas eu queria só colocar a igreja. Tá bom? Pode pôr o PowerPoint, por favor? Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Mas Jesus, quando chamou 12 discípulos, todos esses homens tinham problemas muito sérios. Nós não vamos falar sobre todos eles, nem sobre o problema de todos eles. Mas se Jesus fosse um empresário, e ele como empresário, chamando esses 12 homens para a empresa dele iria à falência. Porque eram homens de caráter duvidoso, de temperamento problemático e de personalidade que é o fim extremamente ruim. Então você veja, nós temos 4 tipos de temperamento, e esses 4 tipos levam a pessoa a desenvolver a personalidade, seja ela boa ou ruim. Então, todos nós aqui temos personalidade, todos nós aqui temos temperamento. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Quando a gente fala sobre temperamento, você vai ver aqui o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Você precisa prestar atenção numa coisa. Você não pode tomar para você o que você vê aqui. Por quê? Para dizer que você tem um determinado temperamento ou outro, é necessário uma avaliação da sua pessoa. É necessário que você procure um terapeuta, um psicólogo, e essa pessoa vai ali e aplicar testes. E aí ele vai definir qual é o seu temperamento. Mas isso leva tempo e não é uma sessão de 1 hora. Entende? Então, num sermão como esse, você pode olhar ali algumas características que parecem com você, mas você não pode falar, eu sou isso, fulano é isso, Beltrano é isso, porque não é assim. Então, isso é uma informação importante para ninguém sair pensando que é uma coisa ou outra. Todos nós temos os 4 tipos de temperamento. Temos um que predomina, né? E outros 2 que são subjugados ali, mas temos os 4. E nesses 4 temperamentos nós temos coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins é a que tem formado uma personalidade ruim e precisa ser modificado. O temperamento ele pode ser modificado pela contemplação de Cristo. E de graça em graça podemos melhorar. Podemos ser pessoas assertivas. Por exemplo, nós vamos falar sobre Pedro. Pedro, ele era algumas vezes passivo, nem sempre, mas muitas vezes ele era agressivo. Ele não estava ali no ponto de equilíbrio onde Jesus queria que ele estivesse.
Então ele precisa de assertividade. Quem deu assertividade para ele foi Cristo. Como podemos contemplar a Cristo? Oração, leitura da Bíblia e meditação na palavra de Deus. Essa é a chave para nós nos tempos modernos. Nós podemos contemplar, vamos repetir? Oração, vamos de novo, oração, leitura da Bíblia e meditação. Então eu oro a Deus, peço sabedoria, leio a Bíblia e medito no que eu estudei, com a sabedoria que eu pedi de Deus. Aí eu estou contemplando a Deus através das Escrituras Sagradas, onde Ele está revelado. Em Gálatas 5, verso 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De fato não há lei, porque os 10 mandamentos não falam contra essas coisas, falam a favor dessas coisas. Então quando você olha lá no Decálogo, ele está em harmonia com o fruto do Espírito, porque aqui está no singular, o fruto com todas essas características. Então o indivíduo que tem o Espírito do Senhor, ele é amável, alegre, longânimo, benigno, bondoso e fiel. Vamos ver aqui os temperamentos. Jeremias diz, Jeremias 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerás? Só Deus conhece nosso coração e só Ele, de graça em graça, pode transformar ele. Entra aqui, dá um clique, por favor. Nós vamos ver aqui o temperamento colérico. Os coléricos são pessoas dominadoras. Seu ponto positivo é que tem espírito de liderança, mas seu ponto negativo é que gostam de mandar e dificilmente aceitam opiniões. Esse é o colérico. Dá um clique, por favor. O melancólico são pessoas perfeccionistas. Seu ponto positivo é que são dedicados, porém cobram muito de si mesmos. Não aceitam errar e quando erram, se autofragelizam. Esse é o ponto negativo do colérico. Quando o colérico erra, porque ele é perfeccionista, ele sabota a si mesmo. Ele começa a se autoflagelar. É como se fosse, não, nada contra os católicos, mas é como se fosse um católico subindo uma escada pagando promessa. Então ele se autoflageliza. Pode dar mais um clique, por favor. O fleumático são pessoas tranquilas. Seu ponto positivo é a paciência e o controle que tem de tudo. Já seu ponto negativo é que são pacientes até demais e que se tornam muito dependentes uns dos outros. É claro que para esses comportamentos, o fleumático, o sanguíneo, o colérico, existem mais coisas, tanto positivas quanto negativas. Isso é apenas um resumo. O sanguíneo, mais um clique, por favor. Os sanguíneos são pessoas calorosas, receptivas. Seu ponto positivo é que são sempre positivas e de bom humor, porém muito emotivas e agem por impulso. Primeiro falam e depois pensam. Isso é muito ruim no sanguíneo, E o sanguíneo é o nosso amigo Pedro. Pedro, ele é assim. Ele é impulsivo. Ele fala e depois ele se arrepende. Depois ele vai pensar, mas pelo menos ele pensa, pelo menos ele se arrepende. Dá um clique aí, por favor. Aqui em Mateus 16, verso 17, disse-lhe Jesus: bem-aventurado, quer dizer feliz, és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus começa a mudar o caráter de Pedro. Aqui Jesus tem um chamado especial para Pedro. Pedro já era discípulo, mas é outro chamado, o chamado da mudança de caráter, o chamado de aceitar o evangelho vivo que ali do lado dele estava. E Jesus aqui diz: você é meu pastor, Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. Aqui Jesus está dizendo: eu vou mudar o seu nome. Dá mais um clique aí, por favor.
No antigo Israel, mantinha-se o costume de associar o nome ao caráter da pessoa. Dá um clique ali, por favor. Aqui nós vamos ver. Deus mudou o nome de Jacó, que significa usurpador. O que é usurpador? Ladrão. Mão grande, né? Como diz o pastor. Por Israel, que significa príncipe de Deus. Então Jacó, com aquele nome miserável, Jacó, usurpador, ladrão. Imagina, lá vai o ladrão. Você é um nome desse? Eu não quero um nome desse. Então Deus mudou o nome dele, mas depois que ele se arrependeu, teve encontro com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel é muito mais bonito, príncipe de Deus. Dá mais um clique. É, isso mesmo aqui. Mudou o de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Tem a ver aí com a bênção que Deus daria a Abraão. O nome dele já era muito bonito, né? Pai exaltado, mas aí Deus deu uma bênção a ele e mudou o nome dele. Falou, você é pai agora de uma grande multidão. Então, o nome da pessoa no Velho Testamento sempre esteve associado à mudança inicial de caráter, de rumo. Que a pessoa começa a mudar a sua personalidade, começa a ter um encontro com Cristo, ela começa a contemplar a Jesus. Então Jesus fala para ela, agora você quer andar comigo? Você quer minha graça? Então eu mudo o seu nome agora. Agora você vai se chamar Israel. Agora você vai se chamar Abraão. Agora você vai se chamar, mais um clique. Olha aqui, Simão, significa aquele que vacila. Que nome, hein? Tem tudo a ver com a personalidade dele. Já o nome de Pedro significa pequena rocha, pedrinha. O que estava escrito lá, onde os católicos dizem que seria ele como a igreja, não é bem isso, mas ali está dizendo que Deus está mudando o nome dele. Eu estou mudando o seu caráter. E você vai se chamar pedrinha, você vai se chamar rocha. E sobre essa rocha eu vou edificar o evangelho, que você seja pastor aí. Jesus está dizendo para ele. Iniciou-se ali então a mudança do caráter de Pedro. Pedro deixa de se chamar Simão e passa a se chamar Pedro. Mas Pedro ainda não assimilou isso, ele não entendeu. Dá mais um clique. Simão Pedro era sanguíneo, como tal estava pronto para tudo, por isso ele sempre vacilava. Em João 13, 8 a 10, Jesus está lavando os pés dos discípulos e Pedro diz: os meus, Senhor, não lava. Jesus então lhe responde: Simão, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. No mesmo instante, Simão, Pedro, entre parênteses aí, diz: então me lava os pés, as mãos, a cabeça. Ele sempre vacila e vai de um extremo ao outro. Simão Pedro já era uma pedra, porém bruta, a qual Jesus precisava lapidar. Ele era uma pedra bruta, por isso que Jesus chamou ele. Mas ele estava ali lapidando o indivíduo. É aquilo que eu falei, de um extremo ao outro. Muitas vezes nós encontramos pessoas que vão para o extremo da lei, são legalistas. Ninguém pode salvar se não for pelas obras da lei. Nós encontramos outros que vão para o extremo do neoliberalismo e vão para a graça barata. Não precisa de lei, Jesus morreu, esquece aquilo. Em vez das coisas estarem juntas. E nisso traz muitos problemas na vida cristã. O indivíduo que é legalista é infeliz. Mas o indivíduo também, que é da graça barata, também é infeliz. Porque ali tudo pode. E se tudo pode, não tem norma, não tem amor, não tem alegria, não tem longanimidade, não tem paz, não tem felicidade. Mais um, por favor. Aqui em Mateus 24, versos 29 a 31, Jesus vem andando ali fala ali que Jesus está no barco, vem andando pelas ondas, e Pedro pede: Senhor, se é tu, manda que eu vá até ti. E Jesus diz: vem, Pedro. E eu imagino Pedro desce do barco, põe o pé na água e começa a caminhar, e vai, olha para o mestre, mas daqui a pouco ele dá uma olhadinha para trás, vê os discípulos e fala: olha eu aqui, e aí começa a afundar, cheio de si, deixou de olhar para o mestre, deixou de confiar, deixou de ter fé, vacilou. Então ali não era Pedro, mas era Simão, o velho homem. Ele vacilou de novo. Mas ele também era agressivo. Dá um clique aqui, por favor.
agia com agressividade. Ali em João 18:10, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome dele é Malcolm, o nome do servo do sumo sacerdote. E foi com uma impulsividade. Mas Jesus deu uma resposta para ele. Jesus curou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcolm, que é o nome do homem. A Bíblia traz o nome dele, mas deu essa resposta para ele, que está em Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo Espírito de Deus. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa quer levar meio que a pessoa à força ao batismo? Às vezes tem isso. Ou então forçar um estudo bíblico, a pessoa não quer. Não podemos forçar ninguém a nada, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E se é pelo Espírito de Deus, é por amor, é por bondade, é por longanimidade. Olha aí, pelo Espírito de Deus. Então, olha, Pedro vacilava, mas ele olhava para Cristo. Cristo repreendia. Que Cristo, como profeta, como Deus, ele tinha características dos antigos profetas também. O profeta que trazia uma mensagem de repreensão também trazia uma mensagem de salvação. Jesus restaurava Pedro, como restaurou ali quando curou o indivíduo. Pedro podia ser preso, Jesus curou a orelha do homem, Pedro não foi preso. Jesus ainda falou para ele: filho, não é assim. Não é assim. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Jesus então ensina Pedro. Então veja, quando eu falei o que é contemplar a Cristo: oração, leitura da Bíblia e meditação na palavra de Cristo. Isso é contemplar a Cristo. Quantos de vocês fazem a meditação quando levantam de manhã? Alguns fazem, todos fazem. Agora eu pergunto para vocês: quando vocês meditam na palavra de Deus, oram, leem a Bíblia e meditam de manhã, o dia é melhor? É melhor? E quando não faz? Como que é o dia? É ruim ou é bom? É ruim? Não é a mesma coisa, né? Se você logo de manhã se entrega a Cristo nesse sacrifício, que é um sacrifício, você buscar a Cristo em oração, e se entrega e medita nele, você o contempla logo cedo. Você está mudando seu caráter. Aqui, mais um clique, por favor. Mateus 26, do verso 69 e 65. Praticamente Pedro, ele é um covarde aqui, porque ele nega Jesus 3 vezes. Ele disse certa vez que não iria morrer, que se preciso fosse, ele morreria por Jesus. Mas aí ele nega Jesus, o galo canta e ele nega Jesus. Dá mais um clique. E ele confia em si mesmo. E diz lá em Jeremias 17, verso 5, que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Porque pela fé nós devemos confiar em Cristo. Se eu confio em mim mesmo, eu não tenho mais a fé que eu devo ter verdadeira no Cristo. Eu confio em mim. Olha aí era Simão e não Pedro, quando ele confiou nele. Eu imagino quando ele escuta o galo cantando 3 vezes, ele escuta o nome dele: vacilão, vacilão, vacilão. 3 vezes, não queria dizer vacilão? É isso que queria dizer Simão? Acho que ele escuta o nome dele quando o galo canta. Pedro, não escuta Pedro, ele escuta Simão. No verso 73 aí de Mateus 26, está escrito assim. Eu vou abrir a minha Bíblia, você pode abrir a sua se você quiser. Está em Mateus 26, verso 73. Tem algo interessante. Aqui diz assim, eu vou ler depois: Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ali, ele já havia negado a Cristo, mas daquelas pessoas que o abordaram perguntaram para ele. Esse aí andou com Jesus, porque o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, denuncia ele. Ele praguejou, ele disse que não. Ele cometeu um pecado, ele negou a Jesus. Mas veja, ele andava do lado do Evangelho vivo, ele contemplava. Você veja que foi válido ele andar do lado de Cristo. Ele errou. A graça de Cristo o salva por isso, e ele se arrependeu disso. Mas o interessante é que ele já estava se comportando como Jesus.
Passa mais um, por favor. Precisamos renunciar um pouco mais ao nosso eu e vivermos um pouco mais para Ele, Jesus Cristo, e ter a mesma humildade que teve João Batista quando disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi humilde quando disse isso. Isso é humildade. Só com humildade podemos aprender do caráter de Cristo. Mais um, por favor. Pedro, ele começou a mudar. Quando ele escreve o seu evangelho, ele usa agora o nome de Pedro. Se você olhar na primeira epístola de Pedro, verso 1, ele começa com o nome dele, Pedro. Ele não usa Simão mais. Ele assumiu que agora ele era uma pedrinha. E ele começa a escrever como Pedro. E olha o que está escrito aí. Esse é um texto da irmã White. É a única salvaguarda real contra a tentação. Isto é, a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus no caráter, mediante o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, é dando ao crente tudo o que diz respeito à vida e piedade. Está em Atos dos Apóstolos. Mais um, por favor. Tem outro? O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade, consumada por sua vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Amém? Então, Deus nos promete uma vitória, como Pedro teve uma vitória e escreveu suas epístolas. Se você olhar aí no verso 1, ele começa como Pedro. Ele não usa mais o nome Simão. Pela contemplação nós podemos mudar. Se nós temos uma falha no nosso temperamento ou no nosso caráter, podemos contemplar a Cristo e mudar e corrigir. Você pode falhar amanhã, mas se você busca, você melhora. Se você está buscando diariamente a graça de Cristo, que é de graça em graça que seremos salvos, que é de graça em graça que vamos mudar, então nós seremos salvos, teremos o caráter de Cristo. Deus seja louvado por isso? Amém. Muito bom. O hino 295 para louvar ao nosso Deus.